Pai, tu és fiel, santo, poderoso, também maravilhoso. Seja adorado e exaltado, Senhor, a cada instante aqui neste lugar. Continua, Senhor, nos enviando, meu Deus, a tua palavra, a tua direção, a tua revelação. E que haja, Senhor, nessa manhã, libertação, cura, transformação de vida, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. A sua Bíblia em Salmo 119, versículo 18. E a verdade gera verdade. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 18. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você já achou, já põe o dedinho marcando aí. Abre também 2 Coríntios 4, versículo 2. Marca com o dedinho e vai para 2 Coríntios 4, 2. Glória a Deus. Salmo 119, 18 diz assim: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Vamos ler junto, para você gravar bem. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. 2 Coríntios 4, versículo 2 diz assim: antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pai, está aberta a tua palavra. Venha operar, agir, manifestar, Senhor, toda a tua vontade aqui nessa manhã, para a tua glória, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Pode assentar. Do homem é assim. Deus faz tudo, mesmo assim o homem busca outras coisas. Há tempos atrás, Deus operava, livrava os seus de todas as armadilhas do diabo, de todos os levantes. Deus sempre prevalecia o teu povo com vitória. E mesmo assim, o povo, sabendo que Deus era o Senhor deles, eles procuravam outras coisas. Nessa ocasião procuraram um rei. Eles queriam a todo custo ter um rei, porque todo mundo tinha. E assim também é nos dias de hoje. Nós procuramos ter muitas coisas, talvez porque muitas pessoas têm. Às vezes muitas pessoas têm riquezas, e aí todo mundo fala, não, eu também quero riquezas. Muitas das vezes eu não estou preparado para tais coisas, mas mesmo assim o homem insiste em querer ter tantas coisas, porque está todo mundo tendo. Só Deus não basta. E eu venho aqui nessa manhã como profeta do Deus vivo, pela misericórdia do Senhor, com toda humildade e simplicidade possível, para te trazer uma palavra de que nós precisamos somente de Deus. Deus, Ele é suficiente, poderoso, para nos abastecer em todas as áreas das nossas vidas. O homem, quando ele busca outras coisas, ele tira Deus do trono. Ele não coloca, ele nunca vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele vai viver se enganando e sob uma falsidade de que parece que só ele que não enxerga, mas todos ao redor estão enxergando a decadência
e o fracasso da vida espiritual que ela está dirigindo a sua própria vida. Deus não nos chamou e não nos reúne aqui para vivermos em decadência espiritual. Deus nos reúne aqui para nos acender a Ele, nos encher da sua presença. Afinal de contas, temos falado há mais ou menos uns 6 meses, diretamente direcionado pela palavra de Deus a nos incentivar a buscar o Espírito Santo. E aqui nesse salmo, aliás, o maior salmo que existe, Salmo 119, eu recomendo que você abra e leia. Ali está falando de um salmo que vai nos direcionar a conhecer a palavra de Deus. O ser humano, quando ele abre o coração para Deus, ele quer conhecer a palavra. O ser humano, quando ele não abre o seu coração para Deus, ele ignora a palavra. Ele vive sobre o que ele acha, o que ele pensa, e ele passa a se tornar, a ser o seu próprio Deus. E Davi, quando ele trouxe este versículo importante aqui para mim e para você, abre tu os meus olhos. Ele tinha cometido muitos erros, como nós, cometemos muitos erros, mas o homem, ele precisa chegar em uma posição de acordar, de reconhecer. Se esse ponto, essa situação não se manifestar na vida dele, ele não vai conseguir chegar na eternidade com Deus. Ele não vai, olha para mim, por favor, ele não vai alcançar aquilo que mais supostamente ele fala e que ele também ouve em pregações, que é o quê? Morar na eternidade com o Senhor. Esse é o nosso objetivo principal. E aqui você pega Davi pedindo a Deus: Senhor, abre os meus olhos. Significa de que ele não poderia fazer isso sozinho, mas ele precisava o quê? Querer pedir Deus para fazer isso. Davi, ele não era cego fisicamente, ele não era cego, ele enxergava as coisas, mas aqui ele está falando de Deus abrir os seus olhos espirituais. É o que mais nós necessitamos, irmãos. Quando nós não temos o entendimento espiritual, é como que nós fôssemos pessoas cegas. E aí entra o trabalho do diabo, onde ele conseguiu cegar o entendimento das pessoas de quem? Dos incrédulos. Davi entendeu claramente: se Deus não abrir os meus olhos, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Ele entendeu que ele precisava parar de brincar com o pecado. Ele precisava se excluir de um mundo que jaz no maligno. Enquanto isso, amado irmão, não se manifestar dentro de nós, nós podemos até falar que somos cristãos, mas não somos. Estaremos enganando nós mesmos. Estaremos fugindo o tempo inteiro daquilo que é a verdade. Para mim poder receber a verdade de Deus, eu preciso querer a verdade se manifestar em mim. Senão, eu só vou ser o quê? Encosto de mentira, de pecado. E essa não é a vontade de Deus, esses não são os planos de Deus para nós. Os planos de Deus para nós é que nós vamos enxergar as coisas. A palavra de Deus nos fala em Amós 3:7, ou Oséias, não, Amós 3:7, que Deus revela aos seus profetas antes que aconteça tais coisas. Mas para poder Deus revelar, eu preciso enxergar as coisas. E é só Deus que pode abrir os meus olhos. Davi está falando aqui claramente: se eu não pedir a Deus, Pai, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Sabe o que eu aprendo aqui? É que se Deus não abrir os nossos olhos, eu vou ler a Bíblia e não vou sentir nada. Eu não terei o Espírito Santo de Deus na minha vida. Você pode perceber que isso já aconteceu com todos nós, principalmente no início. Não, você pega, levanta, por favor, levanta, Mariana, vira para lá.
Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. A Mariana vai ler um trecho. Lê um trecho aí, fazendo favor. Não precisa de ler não, só abre a Bíblia e pronto. Você leu, entendeu, e se você tem o Espírito de Deus na sua vida, essa palavra vai te encher. Você vai ficar impactado pela palavra que você recebeu de Deus. Enquanto que a Laura, não estou falando que você não tem o Espírito Santo, tá? Estou dando como exemplo. Ela não tem o Espírito de Deus, ela vai ler a Bíblia, ou está lendo qualquer outra coisa, e não vai entender nada, não vai sentir nada, não vai sentir nada. Então isso acontece com quem? Com todas as pessoas, principalmente no início. O pior de tudo é quando nós ficamos na igreja tempos e tempos e essa palavra não nos transforma. Por quê? Verdadeiramente eu não abri o meu coração para Deus ainda. Amado irmão, eu posso estar até sem Bíblia, mas a Bíblia, ela está impregnada em mim. Eu posso estar até em alguns momentos, em alguns lugares, sem a Bíblia debaixo do meu braço, mas eu estarei o que? Em sintonia com Deus. Então, se eu estou em sintonia com Deus, eu tenho fervor, a presença do Deus Altíssimo manifestando dentro de mim o tempo inteiro. Glória a Deus, glória a Deus. Davi então faz um pedido para Deus: Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver. Quem vê as maravilhas de Deus, nunca mais ela será a mesma pessoa. Quem tem a presença do Deus Todo-Poderoso, o pecado pode até bater, a frieza pode até bater, mas você vai dar um coice nela em nome de Jesus. Você não vai aceitar isso. Você não vai aceitar ler a palavra de Deus como uma múmia e não sentir nada. Tem alguma coisa errada. Eu estou lendo a palavra de Deus, mas ela não me motiva. Está faltando o mais importante, que é o Espírito Santo de Deus. Irmão, você pode pegar e entrar numa biblioteca. Lá tem milhões de livros. Você pode pegar qualquer um deles. Você vai ler e vai entender tudo. Mas a Bíblia, você só vai entender se você pedir a Deus: abre os meus olhos. O Espírito dele entra em nós para revelar a tua palavra. Quantas vezes encontramos pessoas que falam: nossa, eu não entendo nada da Bíblia. Essa pessoa está fadada ao quê? A parar. Porque a palavra de Deus ainda não desperta ela em nada, curiosidade em nada. Está faltando algo. Eu venho falar para você hoje: se nós não abrirmos o nosso coração e nos entregarmos de verdade a nossa vida para Deus, a nossa vida não vai mudar. O pecado vai bater e você vai entrar. A oscilação espiritual vai entrar e você vai esfriar. Assim é a vida. Assim é a vida. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou pensar como Deus pensa. Eu vou falar como Deus fala. Eu vou fazer como Deus quer que faça. Eu vou conduzir a minha vida do jeito que Deus quer que eu faça. Mas se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou obedecer o diabo. O diabo vai mandar você fazer tudo e você vai conseguir obedecer. Mas quando Deus vem e fala alguma coisa, você vai ratear. Você não vai ter força para obedecer. E aí você entrou em um ponto que será destruído. Porque o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. E as pessoas não sentem prazer na presença de Deus ou em cultos. Né? Se você entrou aqui com o seu entendimento paralisado, né? E se você não abriu o coração para Deus, é como que você veio em um culto e não aconteceu nada.
É como você querer passear num carro sem combustível. É como você querer passear de uma moto sem roda. Está faltando alguma coisa. Nós só seremos preenchidos quando dermos lugar para o Espírito de Deus operar, conduzir e ser o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Sabe uma pessoa com o Espírito Santo? Ela lê a Bíblia, ela se emociona. Aquilo é um fervor vivo dentro dela. Ela se sente chacoalhada. Ela se arrepia. Ela fica impactada. Ela vem com o sentimento do Espírito de Deus dentro dela. E o primeiro sentimento é querer fazer algo em gratidão a Deus. Deus deu o seu único filho por mim, morrer por mim. E quando o Espírito de Deus entra em mim, a primeira coisa que vem, gratidão. Eu não vou abandonar ninguém que deu o seu tudo por mim. E aí eu recebo o Espírito de Deus dentro da minha vida. É como que Deus começou a fazer morada dentro da minha vida. Eu já não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Não foi assim que Paulo disse? Não foi assim? Cristo vive em mim. Ele abandonou a vida dele e quis se entregar de verdade para Deus. Eu gostaria muito que você raciocinasse essa palavra comigo nessa manhã, para que o Espírito de Deus venha tomar posse da tua vida, venha mudar a tua conduta, o teu posicionamento, porque o batismo, ele é fundamental. Presta bem atenção. Batismo nas águas. Tem dois batismos, tem falado muito isso aqui. Quando a pessoa chega para a igreja, nós insistimos muito para a pessoa o quê? Chegar ao batismo nas águas, né? Isso eu posso fazer. Por quê? Porque a pessoa chega aqui cheia de pecado, de prostituição, de adultério, de mentira, de injustiça, de coisas ruins. Aí o pastor pega firme para fazer a pessoa o quê? Entender o batismo e querer passar pelas águas. Isso significa que o quê? Os seus pecados ficaram para trás. Então você se libertou do seu passado. Nós precisamos disso. Nos libertar do nosso passado. Se alguém chegar e jogar na sua cara, você fez isso. Você vai falar. Você falou muito bem, eu fiz, mas agora não faço mais. É passado. Eu me libertei. Eu me transformei em uma nova pessoa. Deus entrou na minha vida. Então eu morri para o mundo e nasci para Cristo. O meu passado acabou. Aí nós começamos então a pregar o Espírito de Deus, que a pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo. Nesse meio tempo o diabo vem para tentar fazer você a voltar no seu passado. Presta bem atenção. Qual é o seu passado? Pastor, eu fui perdoado, tem que lembrar. Tem que lembrar sim. Até hoje nós lembramos dos pecados de Davi. Para o quê? Para servir como exemplo, para não voltarmos a fazer mais. O Espírito de Deus mostra para nós, para a gente o quê? Não tentar Deus. Então eu vou me afastar completamente do meu passado, tanto na minha mente, tanto nas minhas atitudes e nas minhas vontades. Se a minha carne tiver vontade de fazer de novo, eu não quero mais. Eu quero Jesus, porque agora eu estou aspirando o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Aí o diabo vem com os atrativos, com as ofertas, para você voltar ao lodo que você vivia, a desgraça que você vivia, que Deus te tirou. Você não pode retroceder. E aí eu venho e te falo, com o Espírito Santo, nós vamos vencer. Amém. Nós vamos vencer.
Aí eu começo a incentivar você, começa a buscar o Espírito Santo, começa a jejuar, começa a se separar, a se santificar. É brincadeira, irmão? Não. É seríssimo. É algo seríssimo. Sem o Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia, vai ser uma coisa monótona. Pastores sem o Espírito Santo, eles pregam palavras ricas, mas são monótonos. Você não sente nada. Mas ao mesmo tempo, pastores simples, com português ruim, cheios do Espírito Santo, pregam e enchem a vida deles e a daqueles que querem Deus também. Coisa. O batismo com o Espírito Santo, ele vai mudar o meu futuro. O batismo nas águas, ele me tirou do meu passado ruim. O batismo com o Espírito Santo, ele cuidará do meu futuro. O meu futuro. E qual é o futuro daqueles que querem Deus? Morar na eternidade com o Senhor. Agora, morar na eternidade com o Senhor, sem o Espírito de Deus, irmão, não deixa. O diabo vai te enganar. O diabo vai te esfriar. O diabo vai fazer você maltratar outras pessoas. O diabo vai fazer você fazer coisas erradas. E o pior de tudo, você vai fazer, vai obedecer. Agora, quando nós começamos a abrir o nosso entendimento para buscar o Espírito de Deus, o diabo vem tentar nos enganar, mas ele não vai conseguir. Ele vem tentar nos tirar da casa de Deus, ele não vai conseguir. Ele vai tentar nos esfriar, ele não vai conseguir. Ele vai tentar fazer a gente adulterar, prostituir, ele não vai conseguir. Ele vai tentar fazer você voltar à pornografia, mas ele não vai conseguir. Por isso, igrejas frias, porque não buscam aquilo que é o de mais valor para nós. A igreja fria, ela preocupa em ser religiosa. Vim no culto domingo de manhã, tá bom. Agora eu vou curtir. Já fui lá no culto. Ah, tá. Aí veio o diabo com os atrativos. Você não volta mais. O Espírito de Deus dentro de mim, além de eu voltar, eu vou completar a obra. Deus tem obra para cada um de nós aqui. A primeira obra é a da multiplicação. Aqueles que estiverem ao seu redor vão ouvir a palavra da salvação. Vão ser direcionados para a salvação e não para a perdição. Eles não vão ter força mais para te levar para a perdição. Pelo contrário, você vai resgatá-los para a salvação. Porque o que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas ao mesmo tempo, você pega situações de que parece que maior é o que está no mundo que o que está em nós. Por quê? Porque nos falta o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Pastor, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Faça como Davi fez. Ele não quis mais se envolver com o pecado, se relacionar com o pecado. Sabe o que ele fez? Salmo 51. Salmo 51. Ele disse algo tremendo. Salmo 51, 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é reconhecimento de que o que ele tinha mais de valor não era o reinado, não eram as fortunas,
não eram os servos, era o Espírito de Deus, irmão. Enquanto o Espírito de Deus não for excelência para nós, você pode ficar sem ele, se já não está. Você vai ler a palavra e não vai entender nada. Você vai preferir ler palavras de pastores, livrinhos de mensagens de pastores. Você vai preferir ler livros aleatórios, ver série na televisão. Por quê? Porque aquilo te distrai. E por que a gente não vai para a Bíblia? Sem graça. Muito difícil de ler, de entender. Não entendo nada. Quando Jesus encontrou, ou aliás, Nicodemos encontrou com Jesus, né? Ao contrário, ele foi até encontrar com Jesus de noite, né? Muitos entendem que ele estava não querendo que ninguém enxergasse ele procurando Jesus. Por quê? Porque ele era doutor, ele conhecia, ele era cara culto para os homens, ele era entendido a vida inteira se envolvendo com a palavra. E aí foi ter com Jesus. Jesus! O que acontece comigo, Nicodemo? Você não fica muito chateado com o que eu vou te falar, não, mas eu vou te falar o que você precisa ouvir. Você precisa nascer de novo. Ele não entendeu nada. Por que será? Ele tinha entendimento das coisas, ou ele lia as coisas, mas não entendia nada. Ele lia as coisas, mas não praticava nada. Como você vai praticar uma coisa que você não entende? Você até leu, mas não entendeu e não pratica nada. É assim a igreja de hoje, irmão. Lê a Bíblia, lê, mas não entende nada. Portanto, não pratica nada também. Só fica como juiz. Pastor, não pratica não, olha lá, lê, mas não pratica. Estou me esforçando a praticar, tá? Para de virar o dedo para mim. Tem mais 3 para você. Aí Nicodemos pega: Senhor, como pode eu já velho nascer de novo do ventre da minha mãe? Ô Nicodemos, está vendo? Você não entende nada, senhor. Estou falando nada disso não, estou falando da água e do Espírito. Estou falando nada desse jeito aí, natural. Estou falando espiritual. Nicodemos é como se ele estivesse ouvindo assim de Jesus: você não sabe nada, hein? Tanto tempo lendo e não sabe nada. Mais ou menos isso. E assim somos muitos dentro da casa de Deus. Estamos, mas não sabemos nada do Espírito. É perigoso eu estar pregando aqui e muitas pessoas não estarem entendendo nada. Pessoas saem falando assim: uma pregação ruim, não tem porcaria nenhuma, porque a palavra de Deus, quando ela é aberta, irmão, ela já mexe com a gente, ela já acelera o sangue da gente, ela já enche, motiva, faz a gente ficar inflamado. Porque é a presença do Senhor Espírito Santo que está sendo invocado aqui. Isso aqui não é culto natural, carnal, isso aqui é culto espiritual. Se você ficar na carne, você vai embora como se nada não tivesse em lugar nenhum. Depois culpa na igreja. Pensou? O homem letrado chega e ouve isso: eu tenho que nascer de novo. Melhor coisa que aconteceu para ele, não é? Ouviu a verdade, mexeu com ele, não é? E ele teve a oportunidade de se posicionar. É eu e você que hoje não tem jeito de você pensar que essa palavra é para o seu irmão da direita ou da esquerda, é para nós mesmos. Bate no peito, é para mim. Olha a oração de uma pessoa religiosa, até conhece um pouco da palavra, né? Ora.
mas acaba a oração, vai e peca. Volta a fazer as mesmas coisas. Cadê o Espírito Santo? Cadê? Continua com a mesma vidinha medíocre, carnal, terrena, querendo só conquistar. Davi ensinou para nós muito bem: pai, tira tudo de mim. Olha que ele tinha muita coisa, hein? Ele era rei, mas não me tire o teu espírito. Você quer ver que Davi converteu mesmo? Salmo 63, abre aí. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Olha aí, minha alma, olha aí, converteu ou não? Ó meu Deus, esse pessoal que foi no evangelismo aí, sexta-feira, sem o Espírito Santo você não vai, ou se vai, ele não volta mais. É pedreira, o capeta vai afrontar, vai bater tete a tete, tem que ter o Espírito de Deus, tá? Senão vai cair na situação de muitos. O pastor não me cobriu espiritualmente, a igreja não me cobriu, a seta foi muito grande, o levante foi muito grande. Se olhar assim, ninguém faz obra, tá? Se olhar assim, eu não estou aqui há mais de quase 30 anos, não. Eu não estou aqui na minha força, eu faço a obra, não é minha, a obra ela é de Deus. É Deus que me guarda. É Deus que me guarda, é Deus que me sustenta, é o Espírito de Deus que é sobre mim. Ainda que a gente pede para as pessoas intercederem, mas o mais importante é nós termos o Espírito de Deus. E não vamos viver uma vida capenga, precisando que alguém vai. E a gente fala assim: não, vou fazer isso não, porque senão o capeta se levanta. Vou mexer nisso aí, não tem demônio demais aí atrás. Vai. Um anjo é suficiente para destruir legiões de demônios. Eu vou clamar o meu Deus e ele vai enviar o seu anjo. E se for necessário, ele vai enviar mais anjos para lutar a sua guerra. Ei, vai, xarabarrassuri, calabás. Eu dependo do meu Senhor. Você precisa depender do seu Senhor. Confiar no seu Senhor, no nosso Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne, olha aí, a carne dele não está querendo mais adulterar. Não está querendo mais cometer homicídio, matar Urias. Urias ou Uzias? Urias ou Uzias? Urias. Olha lá, hein? É Urias meu? É? Não é Uzias não? A minha carne te deseja. Minha carne te deseja. Não tem ninguém comigo aqui não? Terra seca. Em uma terra seca e cansada onde não há nada. Até a carne de Davi foi convertida. Podemos dizer assim. Às vezes a pessoa fala: não aguento parar de pecar. O meu filho, converte, tá? O Senhor nosso Deus não quer te deixar aqui nessa terra como cabide de demônio, não. Encosto das trevas, não. Tá? Ele quer que você esteja aqui como serva. Ele não te trata como um cavalo, como os demônios aí tratam aí as pessoas que ele encosta, né? O meu cavalo, a minha égua, né? É assim que chama lá no seu espírito, não é não? Aqui não, é como servo, filho meu, hein? É diferente, é com carinho. Nós somos a imagem e semelhança de quem? Eu não posso querer que Deus seja a minha imagem e semelhança. Quem é Deus aqui é Ele.
Então eu tenho que ser igual a ele. Se eu quero morar com ele, eu tenho que ser igual a ele. Certo ou errado? Anda glória, fecha os olhos. A palavra de Deus, ela nos confronta. Para o quê? Para fazer a gente se levantar, sair da zona de conforto, sair daquele momento de frieza, de religião, ao qual todos nós chegamos na igreja. Passamos pelo batismo das águas, e aquilo foi tudo jogado fora. Mas muitas vezes as pessoas ainda passam pelas águas e ainda continuam nos mesmos erros. E aí vem a grande oportunidade de entendimento, onde Deus arranca a falta de informação e nos dá a informação celestial. Olha, você passou pelo batismo das águas, cometeu erros, você caiu nos atrativos das trevas. Arrepende, porque eis que a minha vontade é de enviar sobre vós o meu Espírito. O meu Espírito. Deus dando o melhor dele para mim e para você. O Espírito. Olha aí, Jesus. O Espírito, oh glória. Oh glória, um rei falou que ele não precisava mais de nada, Senhor. Ele te pediu para o Senhor não tirar, Senhor, dele o teu Espírito. Podia tirar tudo. E às vezes, meu Deus, nós dentro da casa de Deus temos tanta pouquinha coisa e ficamos presos a tantas coisas. Eu quero aprender nessa manhã a abrir mão de tudo. Eu quero aprender, Senhor, a me entregar de tudo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu corpo. Tem um versículo na palavra de Deus que fala que quando nós temos o Espírito de Deus, nós conhecemos Deus na profundidade. O que mais? Isso é forte, né? Preciso achar. Oh, Jesus. Me dá, Senhor. Nem altura, nem profundidade. Aleluia, glória a Deus. Não abre os olhos. Efésios 3, versículo 17, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu vou conhecer Deus em todas as situações, em todos os âmbitos. Eu vou ser cheio de toda a plenitude de Deus. Deus te chamou aqui para te transformar por completo, para fazer desta igreja uma igreja que venha revolucionar, venha mudar não só a vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas a nossa vida também, o nosso comportamento. Saber a altura, a profundidade, o comprimento, a largura de toda a palavra pregada. Não sentir Deus só no superficial, mas no interior. Porque a própria Bíblia fala que fluirão rios de águas vivas desde o nosso interior.
no nosso interior. Águas vivas significa que Deus é vivo. Deus não vai operar dentro de nós como um Deus morto, que não faz nada. Pelo contrário, vai operar como um Deus vivo, que transforma a nossa mente. E se o Espírito de Deus entrar de verdade em nós, eu vou pensar como Deus pensa. Eu vou falar como Deus fala. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Acabou as minhas vontades. Acabaram. Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, esse momento tão importante e glorioso, onde vidas, meu Deus, estarão se separando, meu Pai, das trevas e entrando na luz. Meu Pai, aonde tiver alguma treva nessa mente, nesse coração, traz a luz da tua palavra e revela, meu Pai, ao teu filho e à tua filha, para que haja, Senhor, a transformação e manifeste, Senhor, a riqueza da tua libertação. Porque todo poder